estava no paraíso, vestindo roupas brancas, ouvindo o som das águas, deitado e rindo à toa, olhando pra minha coroa. Não acreditei, pedi pro anjo me acordar, e então eu pude comprovar que o céu existe. Quando despertei, chorei. Que sonho lindo e tão real. Me ajuda a lutar aqui. Vamos indo pro céu, um novo lar, morada que Jesus nos preparou para aqueles que confiam. Vamos indo pro céu, um novo lar, ali somente reinará o amor. Siga apenas a luz maior, Jesus. Oh, 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 oh. Que sonho lindo e tão real. Me anima a lutar aqui. Vamos indo pro céu, um novo lar, morada que Jesus nos preparou para aqueles que confiam. Vamos indo pro céu, um novo lar, ali somente reinará o amor. Siga apenas a luz maior. Vamos indo pro céu, um novo lar, ali somente reinará o amor. Siga apenas a luz maior, Jesus. Rodrigo Wegner, hoje aqui no Conexão, diretamente do Chile, mas que já está há 15 anos aqui no Brasil e é casada com uma sergipana. Eu sou sergipana também, não é isso? Como é o nome da sua esposa? Águida. Águida. Inclusive, tem um comentário aqui, eu falei, eu postei a foto do professor Valdeci e falei, quem já teve aula com o professor Valdeci? A Creriane Lima respondeu, eu já tive aula com ele, que é a esposa do pastor Valdeci também, né? Essa foi fisgada na aula. Na aula, na sala de aula, né? Um abraço para a Creriane, que é uma das apresentadoras aqui da TV Novo Tempo também. E olha só, quero mandar um abraço para os nossos internautas, para a Creriane, que está conectada com a gente, assistindo hoje aqui o Conexão. Para o Silvano Santos, ele fala que está um baita frio em Campo Grande hoje. Um abraço para você, Silvano. A Daniele Moreira também, que está conectada com a gente. E a Cristiane Jones, ela fala, um abraço para o meu amigo Valdeci Lima, saudade de vocês, olha só. Ela deve ser dos Estados Unidos. Isso, está conectada com a gente do Colorado. Um abraço para você que está beijão para vocês aí, nos Cristiane, assistindo, olha só. Abraço para o Jabes também, ele pede para mandar um abraço para a esposa dele, a Raquel, em Lauro de Freitas, Bahia. Um abraço para vocês aí, pessoal da Bahia. Salvador já é canal aberto também, um abraço para vocês. Professor, tem um desabafo aqui da Priscila Martinez. Ela fala assim, língua portuguesa, 2 pontos. Negocinho complicado, viu? Existe uma resistência, assim? As pessoas têm um medo da língua portuguesa? Elas têm...
porque exige-se que você fale com uma certa perfeição, ou mesmo nós desejamos falar com uma certa perfeição. Ninguém gosta de falar uma língua, fazer alguma coisa que seja pela metade. E às vezes, para você atingir esse nível, um nível assim de uma certa correção, coisa e tal, você tem que se dedicar e nem sempre você absorve todos os detalhes da língua, erra-se muito, é muita correção que se faz em todo o aspecto da sua comunicação e isso às vezes cansa as pessoas. Mas quando você começa a gostar da linguagem, quando você começa a ver beleza na linguagem, o que significa você aprender as coisas com significado, isso ameniza muito, isso ameniza muito. Não é só uma questão de acento, uma questão de você fazer uma concordância, é de você observar e ter prazer nisso. E eu costumo dizer o seguinte, um dos maiores problemas da linguagem é que acontece com as pessoas que por uma forma ou outra tem que se expressar em público. E aí ela pensa, agora estou no público, então eu tenho que falar bem e falar com correção. É um desastre. A pessoa que vai falar bem em público, com correção, é a pessoa que fala bem por princípio. Ela está em casa, ela fala bem, usa uma linguagem coloquial, mas fala corretamente. Certo. Ela vai conversar com um amigo particular, ela pode usar uma linguagem coloquial, mas ela vai falar com correção. Aí, quando ela chega no público, quando ela chega numa posição de dar uma palestra ou ter que falar alguma coisa, ela não vai ter tanto problema, porque a língua dela já é correta em qualquer instância. E vai ser mais acessível, né? O conteúdo que ela está passando vai ser mais acessível também. Bem mais acessível, bem mais acessível. Assim que as coisas acontecem, né? É essa naturalidade que faz com que a língua flua, né? Que não seja um peso para a gente. Certo. E para você falar bem, se expressar bem, você precisa pensar. Sem dúvida. Né? Qual a relação do pensamento e da expressão? Isso aí nós estamos entrando já numa área mais específica, na área de comunicação. Veja bem, olha como a coisa funciona. Eu tenho um pensamento. Acontece que eu tenho que pegar esse meu pensamento e tirar da minha cabeça e colocar na sua. Porque você não consegue ler o que eu estou pensando e nem eu consigo passar o que eu estou pensando para você. Isso é um processo, né? É um processo. E sabe como é que esse processo acontece? Acontece o seguinte, eu tiro o pensamento da minha cabeça e eu codifico esse pensamento. E eu me expresso através dele. Por exemplo, eu estou pensando numa palavra aqui, você não sabe qual é. Aí eu vou até um quadro negro e escrevo lá, casa. Agora, você olha o quadro negro e você lê o que eu estava pensando. É esse processo. E esse quadro negro, com a palavra escrita casa, é isso que nós chamamos de mídia. Você tira o pensamento da sua cabeça, você codifica, coloca numa mídia, você vê a mídia e você descodifica. Você percebe? É esse processo, é assim que a coisa acontece. E esse processo é muito complicado, não é muito complicado, mas você tem que obedecer algumas regras para isso, né? Para isso. E pode pensar, tudo que a gente entende por mídia tem esse objetivo, de pegar uma ideia e levar até você. E por isso tem vários elementos, né? O professor Valdeci, ele está explicando o que a gente faz diariamente ao se comunicar, ao ir na padaria. Quando você fala, a voz que você usa para se comunicar, você está transformando um pensamento, está codificando em palavras, está usando uma mídia, nesse caso aqui estou usando o microfone, estou usando a minha voz está chegando até você por ondas, né, sonoras. Isso tudo faz parte de uma mídia e um canal que transmite essa essência, essa palavra que eu estou emitindo, eu uso uma mídia, a mídia vai chegar até você, que é o veículo que vai levar até você essa minha mensagem. É mais ou menos assim. É interessante falar que a voz é uma mídia, porque quando fala em mídia, a gente associa a tecnologia, né? Exatamente, associa sempre a tecnologia, mas eu posso estar conversando com você sem usar tecnologia alguma, né? Conversando da forma mais tradicional. E está transmitindo o seu pensamento. Sem dúvida nenhuma, porque eu codifiquei em palavras, mas você tem que entender as minhas palavras. Se você fosse uma alemã ou japonesa e eu estivesse falando em português, eu poderia usar a mídia que eu quisesse, mas você não iria entender, porque isso precisa de você se envolver com a minha cultura. É por isso que a gente vai para a escola, para aprimorar esse processo. Vamos falar um pouco mais sobre variação na língua, então, com a professora Glória. Tem mais VT aqui, produzido pela Caroline Ferreira, para você. Vamos lá. As escolhas das palavras são feitas a partir da própria escolarização que a pessoa tem. Mas aí você poderia me perguntar, então um indivíduo que não frequenta uma escola não fala? Não tem um vocabulário próprio?
ele por si desenvolve, né, de ouvir do meio familiar, do meio social que ele pertence, ele desenvolve. Então, essas variações, elas podem ocorrer em áreas muito grandes e em grupos muito pequenos. E há algumas escolhas que são também a partir de colocações de tempos em tempos. Nós tivemos uma alteração agora, recente, que ainda buscamos como que isso ocorreu. A palavra era muito conhecida, estádio. E agora? A palavra estádio saiu e nós começamos, de repente, a substituir isso por arena, né? Por que ocorreu essa variação? Aí nós temos uma variação de significado. Repara que uma das coisas que menciona exatamente a variação de linguagem, uma variação linguística que ocorre entre o estado da Bahia com o Espírito Santo, o capixaba, na percepção do baiano, é um baiano cansado, porque ele tem uma determinada colocação de linguagem que é muito próximo daquela variação que o baiano faz. Então, você tem aí uma variação, diz assim, o capixaba é um baiano cansado. Bom, aí vamos caminhar um pouquinho mais, vamos mais na região que também o próprio estado do Espírito Santo faz divisa em um determinado ponto com Minas. E aí você tem ele puxando mais para o lado do mineiro. Então, você diz assim, o capixaba, onde ele se localiza? Ele não sabe, ele tem uma crise de identidade aí na fala, que ora ele está puxando para o baiano cansado, ora ele está puxando para o mineiro. Nós estamos colocando que a dificuldade da pronúncia pode provocar uma variação, né, na palavra. Por que algumas palavras não pegam? O software não pega, porque nós temos uma dificuldade que ela não se assemelha em nada na cultura da nossa língua, né? Quem é que consegue pronunciar? E algum grupo consegue pronunciar o software, que é mais a linguagem terminológica, né? E outros grupos não vão conseguir pronunciar. Glória Pinotti hoje aqui com a gente, falando sobre variação na língua portuguesa. Estou aqui com o professor também do curso de Teologia e Comunicação, né? Exato. O professor Valdeci, que é compositor também de alguns hinos, a gente vai falar no último bloco. Agora, professor, tem uma pergunta aqui de uma internauta, a Bruna de São Paulo, capital. Ela fala que se sente meio angustiada com a língua portuguesa porque o que ela aprende, às vezes, em sala de aula, ela não consegue aplicar no dia a dia conversando. Né? Há uma diferença no português que você aprende da questão normativa, né? E quando você vai realmente conversar, quando você vai se comunicar no dia a dia? Tem muita gente que, por que não vê um objetivo imediato, às vezes ela despreza a estrutura, despreza algumas coisas. Para que eu vou, na minha vida? Eu me lembro quando eu fazia ensino médio, né? Alguns amigos falavam, por que na minha vida eu vou precisar de saber o que é objeto direto, objeto indireto? Para que eu vou saber essa relação entre as palavras, a relação entre as frases, né? Mas agora eu também dou aula de inglês. Análise morfológica. Dou aula de inglês. Quantas e quantas vezes eu chego na sala de aula e digo o seguinte, o camarada me faz uma pergunta e fala assim, olha, você não está me perguntando nada de inglês, você está me perguntando sobre o português. Porque agora eu estou usando essa nomenclatura, mas você tem essa deficiência no português. Se você não tiver uma visão do português, você não vai entender o porquê de certas expressões ou de certas estruturas no inglês. Então, aquela coisa que eu não dava valor no passado, hoje é extremamente importante para que eu compreenda uma outra língua. Algumas coisas que a gente não vê uma utilização prática de tudo que a gente aprende na escola. Mas o momento chega quando a gente precisa dessa estrutura filosófica da linguagem para aprender uma outra língua, para falar com correção, para entender o porquê das coisas. Por que você diz isso ou por que você diz aquilo. Nem sempre a coisa é tão fácil assim, mas é importante. Agora, tem 6 elementos da linguagem para você se comunicar, né? Quais Sim. são esses elementos? Olha, essa é uma estrutura que foi criada... que eu acho muito interessante, mas é a estrutura mais simples. Eu costumo dizer que é o beabá da comunicação, né? Assim, com 1 mais 1 da engenharia, eu diria que é o beabá da língua portuguesa e da comunicação. Essa estrutura. Não existe comunicação sem essa estrutura de 6 elementos, né? Que é o emissor, que é o receptor, é o código.
o canal, a mensagem e o referente. Né? Emissor quem emite, o receptor quem recebe, são essas obviedades todas. Né? O código é a língua que você vai falar, que a pessoa vai entender. Obviamente, ele tem que ter a mesma cultura sua para entender o que você vai dizer. Né? O canal é o veículo que pega a comunicação, é a mídia, né? Pega a comunicação. O referente é o contexto onde você está. Né? Emissor, receptor, código, canal, mensagem. A mensagem é o objeto da comunicação, o ponto central da comunicação. A comunicação toda é feita disso. Qualquer um desses elementos que falhar, você vai ter um problema muito sério na comunicação. Qualquer um. Você pode ter uma mensagem maravilhosa, você pode ter um contexto apropriadíssimo, mas se você, como emissor, não conhece bem a língua, você vai ter um problema. Vai falhar. Você não vai conseguir comunicar. Você não vai conseguir obter resposta. Você prestou o que você imaginava, porque falhou em algum ponto. Se o receptor não consegue ouvir o que você fala, você pode estar perfeito da comunicação. Vai ter um problema. E esses problemas surgem disso. E tem o famoso ruído, né? É exatamente isso. É exatamente isso que acontece. Qualquer um desses itens que falhar na comunicação, qualquer um desses 6 elementos, vão surgir os ruídos. E sabe, nessa questão de ruído, eu acho muito interessante, porque eu digo assim, que a eficácia da comunicação, aquela comunicação que você obtém resposta, depende muito dessa questão dos ruídos. Eu costumo dizer assim para os meus alunos, olha, comunicar bem é você eliminar o máximo dos ruídos, você se preocupar em não deixar que eles apareçam. E essa questão dos ruídos, ela foi classificada, há muitos tipos de ruídos, mas só para uma compreensão preliminar, né? Eu diria o seguinte, existem pelo menos assim, de uma primeira noção, 3 tipos de ruído. Um ruído físico, por exemplo, um barulho. Né? A gente pensa que ruído é um barulho. Não, ruído é qualquer coisa que se interponha na comunicação. Por exemplo, barulho se interpõe, então é um ruído, certo? Uma mancha de tinta num papel que não deixa você ver o que está escrito, é um ruído. Ou, por exemplo, aquele chuvisco na televisor, ou então aquelas estáticas no rádio, que faz um chiado que você não consegue ver a mensagem, é um ruído. Então, tudo isso pertence à esfera dos ruídos, né? Ruído físico, né? Tem o ruído também psicológico. Né? Ou seja, agressividade. Você não consegue comunicar-se e a mensagem não chega na pessoa se você é uma pessoa agressiva. Imagina você falando sobre amor, sobre bondade, gentileza, falando sobre lealdade e doçura. E você repreende um camarada que está assistindo você porque ele está conversando com outro. Você está falando, olha, você tem que ser sempre gentil, cortês. De repente, cala a boca, rapaz. Você não sabe que agora na hora você está falando? Bom, como eu estava dizendo, amor é muito importante na nossa vida. Você percebe que essa aspereza, essa falta de tato... É incoerente com o discurso, faz com que você não preste atenção no que eu estou falando. É um ruído. Então, percebam que um ruído no nível de um barulho está para o físico, assim como a aspereza, brutalidade, sabe, deselegância, está para o ruído psicológico, e tem também o cultural. E o ruído cultural, eu diria o seguinte, é uma pessoa que usa uma determinada linguagem para um público ou inferior ou superior a essa linguagem que você está usando, e que a sua linguagem não vai chegar lá, é um ruído. Outra, só para você entender bem, um ruído muito comum, e que é um ruído que as pessoas não olham como ruído. Por exemplo, se você for meio surdinha, a surdez. Ela impede quando eu falo, ela impede de você de me entender, porque você não me ouve, você não vai me escutar. É um ruído, porque a comunicação não está chegando. Qualquer coisa que se interpõe na comunicação vai ser um ruído. Muito bom, estamos aprendendo aqui. Não fui aluna do professor Valdeci, mas estou tendo a aula hoje aqui no Conexão. Estamos falando sobre a comunicação na língua portuguesa. Vamos para um rápido intervalo. Nosso terceiro bloco está chegando, mas fica aí com a gente. Daqui a pouquinho estamos de volta. Até já.